O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido liminar do PDT e proibiu a nomeação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. O deputado Ottoni de Paula criticou a decisão, lembrando que o presidente tem, por lei, a prerrogativa de nomear o diretor-geral da Polícia Federal e que não há motivos para que Ramagem não seja nomeado, como atestado pela Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF. Assista. Bom dia, amigos. Bom dia, povo do meu Brasil. Bom dia, campeão. Bom dia, campeã. Quero agradecer a todos que já estão comigo aqui agora. Quero agradecer a todos que compartilham as nossas lives e quero dar bem-vindo a todos que estão conosco nesse momento. Pessoal, eu fico pensando que quando você quer fazer a coisa certa no Brasil, é muito difícil, muito difícil, muito difícil. As pessoas, elas me param na rua e elas me perguntam, e aí? Como vai ser? O que vai ser do governo Bolsonaro? E a minha resposta é, está nas nossas mãos. Sim, está nas mãos do povo brasileiro. Porque se depender do sistema, se depender daquilo que eu chamo de mecanismo que se retroalimenta da coisa pública e que tem os seus tentáculos em todas as esferas do poder nacional, estadual, municipal, se for depender do mecanismo, nós não vamos ser uma outra nação nunca, nunca. A decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de suspender a nomeação do diretor da Polícia Federal, do diretor-geral, colocado agora pelo presidente Bolsonaro, é simplesmente uma decisão que faz a gente pensar que país é esse que nós estamos vivendo. Eu quero ler aqui a matéria que saiu na imprensa. Diz assim: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal. A decisão é liminar, ou seja, provisória, foi tomada em ação movida pelo PDT. Aí diz aqui a decisão do ministro: defiro a medida liminar para suspender a eficácia do decreto de 27 de abril de 2020 no Diário Oficial da União, do dia 28 de abril de 2020, no que se refere à nomeação e posse de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, escreveu o ministro Moraes. Bem, o que esta ação promovida pelo PDT, ela diz que o Alexandre Ramagem, por ser conhecido da família do presidente, haveria um desvio de finalidade de função. Portanto, o presidente não pode colocar como diretor da Polícia Federal alguém que ele conheça, alguém que ele nutre por essa pessoa algum tipo de amizade. Agora, antes que eu chegue a esta conclusão aqui agora sobre a decisão do ministro, vamos agora sobre o posicionamento da Federação Nacional dos Policiais Federais. Olha o que diz a Federação Nacional dos Policiais Federais. A Federação Nacional dos Policiais Federais recebe com tranquilidade a designação do advogado-geral da União, André Mendonça,
para o Ministério da Justiça e de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Diz mais o documento da Federação dos Policiais Federais. O nome de Ramagem estava entre os mais cotados para o cargo. Ele integrou a escolta pessoal do presidente Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Consideramos que Alexandre Ramagem é um policial perfeitamente qualificado para o cargo e tem o respeito da categoria. Continua. A Federação Nacional dos Policiais Federais reforça a importância de a Polícia Federal se manter distante de qualquer interferência política e acredita que seguirá com autonomia e independência nas suas investigações. Os mais de 14 mil policiais federais representados pela Federação seguirão vigilantes e reiteram que não vão abrir mão da independência e autonomia investigativa da Polícia Federal. Atenção, continua. Até o momento, não se tem notícias de qualquer interferência nas investigações em andamento, até porque a Polícia Federal detém autonomia investigativa e técnico-científica asseguradas em lei. Termina. A Federação Nacional dos Policiais Federais não se furtará à defesa intransigente de todos os policiais federais e da melhoria e independência das investigações do nosso país. A entidade acredita na modernização da Polícia Federal como porta única de entrada, ciclo completo de polícia e manutenção da autonomia investigativa, sem interferência política na atuação dos policiais federais, escreveu a Federação Nacional dos Policiais Federais, Brasília, 28 de abril de 2020. Pois bem, então, o órgão que representa os policiais federais diz algumas verdades. Primeiro, ele se posiciona dizendo que vê com satisfação a nomeação tanto do novo ministro da Justiça quanto do policial federal Alexandre Ramagem como novo diretor-geral da Polícia Federal. Então, a Federação Nacional dos Policiais Federais aplaude as duas escolhas técnicas do presidente Bolsonaro, tanto de André Mendonça, que era até então advogado-geral da União e agora é o nosso novo ministro da Justiça, quanto de Haddad. E ainda faz um elogio à postura de Haddad, ao currículo de Haddad, não é? Ou de Ramagem, desculpa, porque eu estou falando Haddad, de Ramagem. Outra coisa, além de fazer um elogio ao novo diretor-geral, que foi suspenso agora e não é mais o novo diretor-geral por uma decisão, por uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, além deles elogiarem o currículo, a honestidade, o caráter de Ramagem, eles ainda dizem que não foi visto nenhum indício de interferência do governo Bolsonaro, do presidente da República, em nenhuma investigação da Polícia Federal, como insinuou, como disse Sérgio Moro, ao sair atirando contra o presidente da República, contra a honra daquele que lhe confiou o cargo e a missão. Pois bem, agora, mesmo com esta declaração da Federação dos Policiais Federais, o ministro Alexandre de Moraes acolhe uma ação do PDT e resolve simplesmente tornar nula a decisão do presidente da República
em nomear Ramagem. Por que isso se trata de uma decisão vergonhosa? Vergonhosa. Porque essa decisão, primeiro, está eivada de aspectos políticos. Se fosse apenas uma decisão técnica de um magistrado, uma decisão técnica baseada em fatos reais, e não em suposições, e não em achismo, e não em ilações, tudo bem, nós iríamos aplaudir e eu não estaria fazendo essa live aqui agora. Mas não, um partido de oposição ao presidente da República constrói uma ilação de que por Ramagem ser próximo à família Bolsonaro, o presidente da República o haveria colocado neste lugar, nesta posição, para tentar manobrar as investigações a seu bel prazer. Aí vem a Federação dos Policiais Federais e aplaude o presidente da República em ter indicado André Mendonça como novo ministro da Justiça e ter indicado Ramagem como novo diretor-geral. E ainda dizer, nós da federação queremos e vamos continuar lutando e exigindo a autonomia da Polícia Federal e declaramos que em nenhum momento houve qualquer interferência nas investigações da Polícia Federal, desmentindo, portanto, o ex-juiz federal, ex-ministro e ex-herói desta pátria, mas que foi cooptado pelo sistema, que foi cooptado pelo mecanismo e colocou os seus interesses acima do Brasil. Quando Bolsonaro mais precisava dele, ele abandona o barco achando, na sua arrogância e prepotência, que ao sair do Ministério da Justiça, ele iria implodir o governo Bolsonaro, pavimentando o seu caminho para ser o próximo presidente da República. Só que o que Sérgio Moro não esperava, e ninguém no Brasil esperava, era que a verdade viria à tona com tanta velocidade e que o presidente da República, baseado na verdade, fosse encarar os fatos de peito aberto. Senhoras e senhores, nós estamos vendo uma completa e total interferência entre os poderes. Aquilo que acusa o presidente Bolsonaro, e eu peço pelo amor de Deus que você compartilhe esta live, se você acredita no presidente Bolsonaro, compartilhe esta live. É uma vergonha a interferência entre os poderes. Por que é uma vergonha? Porque a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, ela é uma prerrogativa, segundo a Lei 13.047 de 2014, do senhor presidente da República. Ah, mas ele é amigo do diretor. Pelo amor de Deus, onde está o bom senso? Alexandre Ramagem fez parte da segurança do então candidato Jair Messias Bolsonaro. E de lá para cá houve uma relação de confiança entre os dois. E ele participou de algumas festas da família Bolsonaro. E eu pergunto, onde isso causa suspeição de que Ramagem iria beneficiar o presidente? Eu lhe pergunto, em que o presidente Bolsonaro precisaria ser beneficiado? Em que?
Ele está respondendo o quê? Ele está sendo acusado do quê? Ah, mas os seus filhos estão sendo acusados. Que filho? Que processo de filho está na esfera federal? O processo de Flávio Bolsonaro está na esfera estadual do Rio de Janeiro. Não passa pela esfera federal. Ah, mas o Carlos Bolsonaro está sendo investigado. História da imprensa. História da imprensa. Ele foi citado no caso da CPI ou da CPMI das fake news, como sendo o mentor do gabinete de ódio, que nunca existiu. Que nunca existiu. Agora, ministro Alexandre de Moraes, o que acusa o presidente Bolsonaro de não respeitar os poderes, de não respeitar a harmonia dos poderes, que é um princípio básico da República, Vossa Excelência está fazendo agora, quando interfere numa decisão de cunho pessoal do presidente da República, sem que Vossa Excelência tenha nenhum indício concreto de que a nomeação de Alexandre Ramagem provocaria uma interferência do senhor presidente da República, no mínimo, ministro Alexandre de Moraes, ao colher ou ao analisar a ação do PDT, Vossa Excelência deveria tomar o cuidado de ouvir a Federação dos Policiais Federais, porque este sim é o órgão competente que poderia esclarecer a Vossa Excelência se haveria indícios perigosos de Ramagem como diretor da Polícia Federal a fim de manipular processos. É uma vergonha um ministro do STF, da envergadura do ministro Alexandre de Moraes, tomar uma decisão dessa eivada de aspectos políticos. É vergonhoso. A que ponto que nós estamos chegando? A que ponto que nós estamos chegando? Aí não querem que o brasileiro tenha a sensação de que há um complô armado e que envolve o STF contra o presidente da República. E aí não entendem por que a população se levanta contra, não o STF, porque nós não estamos e nunca estaremos contra a instituição. Não, o povo brasileiro não está contra o STF, o povo brasileiro está contra decisões equivocadas, decisões eivadas de decisões políticas, de achismos, de ilações como essa que o ministro Alexandre de Moraes tomou. Quando o povo brasileiro se levanta, não se levanta contra o STF, mas se levanta contra alguns de seus membros que envergonham a toga, que envergonham o Brasil, porque nem sequer tentam esconder os seus posicionamentos políticos. Isso é uma vergonha. Da mesma forma, o Congresso Nacional, o povo não quer que feche o Congresso, o povo quer que os malandros, safados e bandidos e fisiológicos políticos saiam de lá. É isso que o povo quer. Portanto, minha gente, é triste a gente ver que uma decisão dessa, de um ministro da Suprema Corte, ela é baseada no que um desafeto político, que é o que é Sérgio Moro, um desafeto político solta, fala. Sérgio Moro sai atirando, mas sem dar uma prova. Aí depois printou
evitou aquela conversa covarde entre ele e o presidente da República. E quando eu estive com o presidente Bolsonaro, ele me apresentou particularmente o contexto da conversa, que Sérgio Moro, ao printar, ele printa só o que lhe interessa e entrega para a emissora que está lhe patrocinando para ser o próximo presidente da República, e nunca será, que é a Rede Globo. Que é a Rede Globo. Aí, baseado nos achismos, nos interesses políticos de Moro, Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, interfere numa decisão soberana do presidente da República. Vocês querem o quê? Que ele nomeie quem? Inimigo? Doutor Alexandre de Moraes, respeitosamente me dirijo a Vossa Excelência. O senhor quer que Jair Messias Bolsonaro nomeie quem? Alguém ligado a Lula? Ou alguém ligado ao seu padrinho político, Michel Temer, que foi quem lhe indicou ao Supremo Tribunal Federal? Diga, ministro, diga. Ou o senhor quer que Bolsonaro indique alguém que a esquerda aplauda, que a mídia aplauda, que o Fantástico chame para uma entrevista, como chamou Moro, dizendo é um excelente nome? Sabe quando, ministro Alexandre de Moraes, o presidente da República vai nomear alguém que satisfaça o interesse do mecanismo? Nunca. Nunca. Apesar de ter nomeado Moro, mas até então nós não conhecíamos a verdadeira face da malignidade do ministro Sérgio Moro. Vergonha, vergonha, tá dando vergonha de ser brasileiro, tá dando nojo de fazer parte do sistema político desta nação, tá dando nojo de ser deputado federal no meio de uma corja, tá dando nojo de perceber que aonde deveria haver isenção, não há, que é na Suprema Corte. Vergonhosa essa atitude, ministro Alexandre de Moraes. Quem está falando isso com o senhor é o deputado federal Ottônio de Paula. E sabe por que eu estou me dirigindo a Vossa Excelência desta maneira, com a cara limpa? É porque Vossa Excelência não tem e nunca terá em vossa mesa nenhum processo que desabone a conduta desse parlamentar. Vossa Excelência nunca julgará esse parlamentar por corrupção ou por ter feito alguma coisa contra a pátria brasileira. É por isso, ministro, que diferente de outros, eu posso de cara limpa e lavada, porque não uso máscaras e nunca coloquei o meu caráter no balcão de negócios da política, me dirigir respeitosamente a Vossa Excelência, dizendo que Vossa Excelência errou ao acolher a ação do PDT sem nenhum fundamento, a não ser o fundamento do achismo, o que não pode servir de base para a decisão de um eminente ministro do Supremo Tribunal Federal. Vergonhosa a atitude de Vossa Excelência, que traz ao povo brasileiro a sensação clara de que há um complô armado contra o presidente da República. Da mesma forma que é vergonhoso para um decano que vai se aposentar agora, o decano ministro Celso de Mello, ter em sua mesa uma decisão que afeta o presidente da República e ele sair dando opiniões sobre o fato, o que o colocaria sob suspensão imediata. E eu não sei por que
que o presidente da República, que a Advocacia Geral da União não colocou sob suspeição o decano ministro Celso de Mello, porque não cabe a um juiz fazer valores, construir valores em uma entrevista de um caso que ele ainda há de julgar. Isto causa para o magistrado suspeição, porque ele precisa se ater não ao que o repórter perguntou, não ao clamor da imprensa que aqui nesse Brasil é comprada, mas ele deveria se ater ao processo e colocar a sua decisão, que é soberana, no processo, e não sair falando sobre o processo e sobre o presidente da República. Portanto, senhores, Jair Messias Bolsonaro não precisa excitar o povo contra os senhores. Não. Ele não precisa fazer isso, como nunca fez. Nunca um presidente da República respeitou tantos poderes. Por isso que Maia é o presidente da casa, porque o presidente Bolsonaro poderia ter ligado a máquina pública e ter feito ele o outro presidente da casa no lugar de Maia. Mas ele respeitou. Bolsonaro sempre respeitou os poderes, apesar de vocês mentirem contra ele, dizendo que ele não respeita os poderes, criando um desenho de um ditador que nunca existiu. Que nunca existiu. Ditador era Lula, que queria fazer o marco da imprensa, para calar a boca da imprensa, como é hábito da esquerda, hábito do comunismo. Bolsonaro, apesar de ser o homem mais atacado pela imprensa, nunca se levantou contra ela. A não ser quando é atacado e não se levanta contra a imprensa em si, mas se levanta contra alguns jornalecos e contra alguns jornalistas de meia pataca. Portanto, eu finalizo essa live dizendo: é uma vergonha. Mesmo depois da Federação dos Policiais Federais saudarem a nomeação de Ramagem, o ministro agora torna sem efeito a nomeação feita pelo presidente da República, baseada numa ação do PDT, dizendo e alegando que há suspeição. Suspeição. Por quê? Porque Ramagem pode ser amigo do presidente e da família do presidente. Lula nomeou um montão de amigo ladrão ou ladrões. A esquerda sempre nomeou bandidos. E o Supremo nunca interferiu nisso. Nunca interferiu nisso. A não ser quando Dilma tentou encobrir Lula e proteger Lula nomeando como ministro. Aí estava tão na cara que o Supremo teve que se manifestar, porque aí já não dava mais. Então, fica a minha leitura final do que diz o Conselho ou a Federação de Juízes Federais ou de Policiais Federais. A Federação Nacional dos Policiais Federais, FENAPEF, recebe com tranquilidade a designação do advogado-geral da União, André Mendonça, para o Ministério da Justiça e de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. O nome de Ramagem estava entre os mais cotados para o cargo. Quem está dizendo isso é a Federação Nacional dos Policiais Federais. Ele integrou a escolta pessoal do presidente Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Consideramos que Alexandre Ramagem é um policial perfeitamente qualificado para o cargo e tem respeito da categoria. Agora tem mais.
A FENAPEF reforça a importância da Polícia Federal se manter distante de qualquer interferência política e acredita que seguirá com a sua autonomia e independência nas suas investigações. E diz mais, desmentindo o mentiroso Pinóquio do Moro. Pinóquio, farsante de Sérgio Moro. Até o momento, diz a federação, não se tem notícias de qualquer interferência nas investigações em andamento, até porque a Polícia Federal detém autonomia investigativa e técnico-científica asseguradas pela lei. Quem está dizendo isso é a Federação dos Policiais Federais. Federação Nacional. A única que tem. Vergonha. Ministro, que o senhor pelo menos respeitasse o que disse a FENAPEF e não acolher o que diz um partido de oposição ao senhor presidente da República. Por favor, pessoal, compartilhe esta live, mas compartilhe com força, porque nós só conseguiremos colocar pressão para mudar esse país se a gente tiver coragem de compartilhar. Eu estou botando o meu na reta. E eu espero que você venha comigo também. Um abraço. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.